Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 5 do livro Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo é Impedimentos. Joana diz assim: no exercício mediúnico, serás surpreendido por dificuldades e óbices e embaraços que te impedem a ascensão ao desejares evoluir. Obstáculos do personalismo, a pessoa como referência para tudo, né? O personalismo, ela se coloca como referência para tudo. Obstáculos do personalismo destruidor e empeços do egoísmo, empecilhos, obstáculos também, e empeços do egoísmo avassalante surgem a todo o instante. Então, é o orgulho e o egoísmo próprio nosso que surgem a todo instante de forma avassalante que impedem a nossa ascensão diante do nosso desejo de evoluir. Dificuldades que te ferem os pés a brotarem do solo. Compromissos que te prendem ao porto de necessidades vigorosas, repontando dos recônditos íntimos, reportando do nosso mundo interno. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai falar que muitas vezes existem nódulos de pensamentos que foram erros pregressos de vida passada que surgem ao nosso consciente e que muitas vezes tendem à repetição daqueles mesmos equívocos. E que se nós não nos educarmos, não nos vigiarmos, não tivermos firme a vontade, poderemos repetir esses equívocos que são nódulos de pensamentos equivocados que surgem do subconsciente ao consciente e que podem nos levar às mesmas práticas de erros pregressos, né? São dificuldades internas. Além dessas dificuldades internas, os pensamentos equivocados que surgem do passado, o egoísmo, o orgulho, além desses, defrontarás ainda outros mais difíceis de serem vencidos. Adversários do passado que te falarão a sutil e terrível linguagem da obsessão. Através de intuições negativas, tentarão semear dúvidas para que percas a coragem na luta. Então aí são, dificuldades exteriores que vêm dos adversários do passado que nós todos os temos, porque no passado a lei é de progresso, à frente estaremos melhores, no passado fomos piores, por consequência, no passado fizemos adversários. E eles vêm na linguagem da obsessão, através de intuições negativas, para semear dúvidas, para que percamos a coragem na luta. No Livro dos Médiuns, capítulo 23, Kardec dirá que a obsessão é o domínio que espíritos inferiores exercem sobre determinadas pessoas. Vejam que ele não se refere aos médiuns, mas também os médiuns sofrem. Obviamente, todos nós somos médiuns. Mesmo aqueles que não estão em contato com, digamos, lidando com a doutrina espírita, com o espiritismo, eles também sofrem as influências dos espíritos inferiores. E a obsessão é o domínio que eles, os inferiores, desejam exercer sobre certas pessoas, sejam elas ou não espíritas. Médiuns todos somos em distintos graus.
Agora, a mediunidade com o espiritismo, como coloca Kardec, é a forma pela qual nós temos de descobrir essas influências e, por consequência, eliminar os efeitos dessa influência e até, se possível, trabalhar pela conversão desses espíritos. Porque os espíritos superiores, eles jamais se impõem. Eles sempre dão bons conselhos, combatem a influência dos espíritos inferiores, mas se não são ouvidos, se afastam. Agora, a obsessão, ela, conforme o grau de domínio que o espírito exerce e dos efeitos desse domínio, elas são de diferentes tipos. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Sendo que, antes de tudo, nós podemos ser enganados pelos espíritos inferiores, sem que isso indique uma obsessão. O fato de nós sermos enganados pelos espíritos não implica que estejamos sobre um processo obsessivo. A obsessão inclui a pertinácia, a frequência do espírito em exercer um domínio sobre nós. Então, nós todos podemos ser enganados, principalmente quando não temos experiência, quando não temos justamente o conhecimento relativo ao espiritismo, de forma que nós possamos nos proteger. E os médiuns, eles sofrem uma influência maior dos espíritos inferiores justamente no começo por essa falta de experiência que é adquirida pelo estudo da doutrina espírita, uma forma com a doutrina espírita é a forma pelo qual ele se protege dessa influência dos espíritos que, em vidas passadas, nós sempre tivemos um relacionamento não tão adequado com diversas pessoas que hoje estão desencarnadas. E a obsessão, então, se divide em 3 tipos. A obsessão simples não tem prejuízo, é só um incômodo. O espírito se intromete nas comunicações que desejamos ter com determinados espíritos evocados, superiores ou afins. O espírito se intromete naquelas comunicações. Então, por consequência, somente o importuno não tem quaisquer efeitos. É a obsessão simples, primeiro caso. Agora, o outro caso é a fascinação. A fascinação é muito mais grave. O fascinado não crê que esteja recebendo uma influência negativa. Pelo contrário, ele aceita todas aquelas informações, aquela influência, ainda que sejam doutrinas mais estranhas e teorias mais falsas, e pode achar sublime a linguagem mais ridícula. Na fascinação, o fascinado perdeu a capacidade de julgar. E ele não se vê como alguém que esteja enganado. E assim ele pode se colocar numa situação vexatória, comprometedora ou até uma situação perigosa. Agora, bem diferente é, portanto, os espíritos que causam obsessão, porque o espírito que causa obsessão simples, ele não se disfarça. E o médium sabe que está sob a influência de um espírito inferior. Se ele se mantém vigilante, ele não é enganado. Agora, na fascinação, não é somente um importuno, como é o caso da obsessão simples. Um espírito desagradável, que não se oculta. Na fascinação, não. Ele é extremamente esperto, sagaz, astucioso e profundamente hipócrita. Que o que menos o preocupa são as questões morais. Inclusive, ele faz uso das grandes palavras para melhor influenciar. Fala a palavra Deus, amor, caridade, humildade. Faz uso das grandes palavras para bem influenciar. Só que sempre deixa alguns sinais inferiores que somente o fascinado não percebe. E o que esses espíritos fascinadores mais temem são os que enxergam claramente. Por isso eles sempre inspiram
o afastamento das pessoas que podem auxiliar o fascinado. Agora, a subjugação, que é o terceiro caso, ele nos leva, o espírito, a agir contra a nossa vontade. Então, e ela pode ser, então, de natureza física ou moral. Moral pode levar à tomada de decisões absurdas contra a sua própria vontade. Fisicamente, atua nos órgãos, produzindo movimentos, efeitos involuntários. No capítulo 18, se não me engano, do livro Missionários da Luz, que trata da obsessão, ele vem falar, retoma até um termo que Kardec havia falado há muito tempo atrás, que Kardec, na verdade, havia considerado inadequado. A possessão é trazido no capítulo. E uma determinada mulher, que havia sido dona de escravos, estava recebendo a influência de diversos espíritos e um deles era o que estava acoplado nela por todo o corpo, da cabeça aos pés, e era uma influência física que alterava o funcionamento adequado de todas as células do corpo, das energias produzidas pelas mitocôndrias celulares. Então, é o caso de subjugação, quando há uma consequência física. Ou também pode ser moral, quando leva a pessoa a tomadas de decisões absurdas. Então, vamos lá, vamos continuar aqui com a Joana. Por meio de pensamentos cruéis, serás perturbado na estabilidade emocional para que te detenhas na jornada evolutiva, para que nós nos detenhamos. Os pensamentos serão cruéis para perturbar a nossa estabilidade emocional. Em processos de inspiração negativa, se utilizarão da ideia infeliz e pertinaz e de forma persistente, ferindo-te os sentimentos a fim de que te desiludas em relação aos companheiros da seara onde morejas. Então, eles influenciam para que nós tenhamos uma impressão negativa das próprias pessoas que trabalham conosco. E eles farão isso de forma pertinaz. Experimentarás também a incompreensão dos que te partilham as ideias, atormentados em si mesmos, que te verão através das lentes que elaboram para uso próprio. Então, as próprias pessoas próximas, que partilham conosco das mesmas finalidades, das mesmas ideias, dos mesmos objetivos, eles estarão atormentados e nos verão através de lentes que elaboraram para eles mesmos, assim como também nós podemos estar sob a influência e perceber os outros com lentes inadequadas. Kardec vai dizer que a causa das obsessões são variáveis nos livros dos médiuns. Pode ser tem 6 causas. Kardec aponta 6 causas. A primeira dela, vingança por mágoa desta ou de outra vidas. Ou, segundo caso, simples desejo de se fazer o mal. Terceiro caso, sofrimento. Porque o espírito sofre, quer que então todos sofram. Quarto caso, prazer de atormentar, prazer de humilhar. E neste caso, a nossa impaciência diante da influência deles os estimula. Agora, a paciência tem efeito oposto. A paciência o cansa. Quinto caso, ódio e inveja do bem. Quando eles, neste caso, eles tentam influenciar as pessoas mais sérias, as pessoas mais honestas. Então, não é só a questão de equívocos de vidas pregressas. Kardec aponta 6 casos e o último é a covardia, em que eles atormentam aquelas pessoas que não têm resistência moral para lhes bloquear a influência. Continuando aqui com Joana. Zombadores malsinantes.
quer dizer, que censuram, que condenam, se farão perseguidores gratuitos em vestes antigas, em vestes amigas, zombadores malsinantes, que falam mal, né? Que censuram, que condenam. Se farão perseguidores gratuitos em vestes amigas. Então, pessoas amigas. Eles utilizar-se-ão de pessoas amigas, conservando no semblante o sorriso de acolhimento fraterno enquanto escarnecem, enquanto zombam. E dos que transpuseram a aduana da morte, sofrerás as vibrações inferiores, sofrerás os projéteis vigorosos dos pensamentos deles. Deles registrarás o assédio constante, despertando em círculo de fogo no qual tua resistência poderá baquear. São as influências de nós mesmos internas e dos espíritos diretamente conosco ou por intermédio de pessoas encarnadas que podem baquear a nossa resistência em função do assédio constante. E Joana continua aqui: não te detenhas, porém. É necessário seguir adiante. Não nos detenhamos, porém, é necessário seguir adiante. Se os obstáculos se demoram em ti mesmo, clareia a alma com a labareda da fé. Então temos que estudar muito, orar bastante, para clarearmos, e conhecimento é luz, clarearmos a nossa alma com a labareda da fé. Acende no coração a flama, a chama do culto ao dever. Então não é só realizar um dever ou outro. É mais que isso. É um culto ao dever. Por consequência, a valoração daquilo que deve ser feita é mais significativa, não é só fazer. Temos que cultuar o dever. Acende no coração a chama, a flama, ela diz, do culto ao dever. E genufletindo-te intimamente, confia na providência divina que está edificando um mundo novo com o barro deficitário da criatura humana. Se os óbices, se os obstáculos repontam através dos companheiros atormentados, detente um pouco a meditar para prosseguir e realiza outra vez o exercício da oração e da paciência. Se são dos nossos próprios companheiros, meditemos. Meditemos para continuar e realizar o exercício, mais uma vez, da oração e da paciência. Não te agastes com eles, acionando a lâmina ferinte da língua, revidando os golpes recebidos. Não nos agastemos, não utilizemos a língua para ferir, revidando golpes. Lembra-te de que também eles são afligidos do caminho. Imprescindível que evoluas para que os outros evoluam através do teu exemplo. Se apesar disso identificares nas tuas dores a força rude dos perseguidores desencarnados, procura ainda, mais uma vez mais, o santuário da prece e refugia-te na oração. Então vejam, são pensamentos, né, indevidos com os quais ainda sintonizamos, que algumas vezes são nossos e que algumas vezes são deles, com os quais nós sintonizamos. Solução: refúgio na oração, procurando o santuário da prece. A oração é combustível excepcional para o lume da vida. Vítima de hoje. Nós hoje somos vítimas do processo obsessivo. Algozes de ontem.
fomos nós, os algozes de ontem. No livro Missionários da Luz, são retratados 5 casos de um processo obsessivo, só um com possibilidade de cura num tempo mais ou menos curto. Alexandre dirá a André Luiz que muitas vezes o drama obsessivo vem de processos multisseculares, em que vítima e algoz se alternaram em sucessivas vidas pregressas, que não é possível saber assim quem é a vítima, quem é algoz, porque eles estão se alternando em processo multissecular. Filho rebelde de agora. Filho rebelde de agora. Pai descuidado do passado. Quer dizer, se temos hoje filhos rebeldes, é que fomos pais descuidados do passado. Nós, como diz Emmanuel, em vidas anteriores, nós participamos da construção da personalidade daqueles que vivem conosco. E às vezes até nessa vida, como diz Kardec, né? Se nós não corrigimos os filhos quando eles estão mais adultos, sem correção dos defeitos, por indiferença dos pais, seremos os primeiros a sofrer aquela influência pela qual nós próprios deixamos de corrigir. São causas atuais das nossas aflições. Agora, com Emmanuel, em vida passada, contribuímos para que os nossos sejam como são. E hoje temos a oportunidade de retificar, se nos comportarmos bem. Continua com Joana. Alegra-te e transforma tuas dores em oportunidade de meditação para eles. Transforma tuas dores em oportunidade de meditação para eles, conduzindo o teu fardo na mediunidade, essa porta de luz, dignificando a consciência a fim de galgares o monte da tua sublimação com nobreza e poderes chegar aos braços da vida harmoniosa. Então temos que transformar a nossa dor em meditação, conduzindo o fardo das nossas dificuldades na mediunidade, que é uma porta de luz para a nossa consciência, para conseguirmos a sublimação com nobreza e chegarmos aos braços da vida harmoniosa. Alexandre vai dizer que se falta a vontade firme, que se falta a autoeducação, que se falta a disciplina, o processo obsessivo pode durar muito tempo. Pode durar até além da morte. Então, a necessidade de manutenção de uma vontade firme, de uma autoeducação e de uma disciplina severa que nós devemos nos impor, nós colocaremos freio às influências espirituais negativas que sofremos. Mas, se nós nos mantivermos em vigilante, ele compara como alguém que não toma as rédeas do governo do próprio lar. Ele ficará assediado por 1001 questões e, naturalmente, ele será vencido. Porque esses espíritos, diz Alexandre, espreitam os nossos menores gestos com os mais sinistros propósitos. Mas Kardec vem dizer que esse é um dos serviços de caridade mais difíceis a ser realizados. Porque significa que nós devemos converter esses espíritos ao bem.
Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa ingrata, penosa, desagradável mesmo, e, portanto, mais meritória. A Joana de Ângeles até diz no livro Messe de Amor que muitas vezes o espírita oferece o pão, oferece um estudo, oferece agasalho, oferece remédio. Isso tudo é caridade, mas existe uma mais difícil de ser realizada. É como coloca Allan Kardec, que é a conversão desses espíritos que nos influenciam negativamente e atingem os nossos sentimentos, fazendo-nos sofrer. Mas meditemos e trabalhemos pela conversão desses espíritos. Allan Kardec vai dizer que as metodologias são diversas para combater a obsessão. Primeiro, ele vai dizer, depende do caso. É obsessão simples, é fascinação ou é subjugação? Se é obsessão simples, primeira coisa, não tem muito perigo. Basta que nós provemos que ao espírito que nós não estamos iludidos e que não é possível nos enganar. Primeira coisa. Só é a primeira. Cansar o espírito demonstrando ser mais paciente do que ele. E o espírito, depois de um tempo, convencido de que perde tempo, ele se retirará, já que não recebe atenção. Porém, isso pode não bastar. Provar ao espírito que ele não nos pode enganar, que nós não estamos iludidos. 2. Cansá-lo sendo mais paciente do que eles. Pode não ser suficiente, porque existem espíritos obstinados para os quais meses e anos nada representam. Então, uma terceira causa, ele está se referindo sempre aqui à obsessão simples. Uma terceira forma de afastar esses espíritos é apelar com fervor para o anjo bom e os bons espíritos simpáticos, pedindo a eles que nos assistam. Quarta forma, tratar os espíritos que nos influenciam negativamente de forma severa e benevolente. Quer dizer, severa com relação aos seus interesses, porém de forma amorosa. Quinta forma, vencê-lo pelo bom combate. E 6, orar por ele. Diz Kardec, se o espírito for perverso, no começo ele vai zombar desta forma, porém, com o tempo, ele vai se transformar, vai se moralizar. Através da nossa perseverança, ele se corrigirá. É, como diz Kardec, uma conversão a ser realizada. Tarefa difícil, ingrata, penosa. Por isso mesmo, meritória. É um dever da caridade. E muitas vezes nós receamos os espíritos que nos influenciam negativamente, mas não. Kardec já colocou e a Joana ratificou. É um serviço de caridade reconduzir essas almas a um bom caminho. Isso é no caso de obsessão simples. Se é médio, interromper a comunicação, se reconhecer que ela procede de um espírito inferior, né? Depois de um tempo, realiza algumas tentativas para verificar se a influência negativa se foi, porque o espírito não pode ter o prazer de ser ouvido. Agora, se o caso é de fascinação, de consequências muito mais graves, o espírito é muito mais sagaz, ardiloso, profundamente hipócrita, só há uma coisa a fazer: convencer a vítima de que ela está iludida, que ela está ludibriada, e converter a fascinação para o processo de obsessão simples. Isso não é fácil. E em alguns casos, diz Kardec, é impossível, porque o fascinado acolhe mal os conselhos, ele fica aborrecido com as críticas e ele tem aversão àqueles que não admiram. A subjugação, que tem influência física. A subjugação retira a energia da pessoa para dominar o mau espírito. E necessita, então, da intervenção de uma outra pessoa que possa ter o domínio sobre o espírito, e esse domínio é sempre de natureza moral. E quanto maior o nível moral da pessoa,
maior força ela tem para desfazer, auxiliar no processo de desfazer uma subjugação. Por isso, Jesus tinha grande poder sobre os espíritos. E nesse processo de obsessão simples, fascinação ou subjugação, não vale nenhuma fórmula ou palavra sacramental. A vitória é sobre a natureza moral. Palavras sacramentais, processos, não funcionam para retirá-los. Muitas vezes o que falta ao obsidiado é uma força fluídica suficiente. Por isso, muitas vezes, o passe, no caso de subjugação, é de grande utilidade. E também se deve somar os conselhos dos espíritos, no caso de subjugação, o conselho dos espíritos superiores e do anjo da guarda através de médiuns que sejam de confiança. Agora vamos lá aqui com Joana, retornando a Joana. Aquele que serve ao Senhor, carregando a cruz da mediunidade, encontra a cada instante justos e necessários motivos de provação e de dor. Justos motivos, quer dizer, tem razão pelas quais nós sofremos. Ela diz, vítima de hoje, algoz de ontem. E necessários, para que nós efetivamente nos convertamos ao bem. Necessários, justos e necessários motivos de provação e dor. Não é lícito, por isso, esquecer que, desdenhado e perseguido, e vitimado pela impiedade, o Mestre Divino, plantado numa cruz, transformou esse instrumento de aflição e insulto, transformou a cruz, instrumento de aflição e insulto, em escada, através da qual estabeleceu a ponte de luz entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, nós que estamos servindo ao Senhor, carregando a nossa cruz, encontrando na mediunidade a cada instante justos e necessários motivos de provação e dor, convertamos também a nossa cruz numa escada de ascensão. O último parágrafo, ela diz: e porque abundará a iniquidade, a injustiça, a perversidade, a corrupção, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Ensina com segurança ao Senhor, consoante as anotações de Mateus, no capítulo 24, versículos 12 e 13, persevera lutando contra os impedimentos e servindo, sejam quais forem as dores que defrontes. Que Jesus nos